manutenção de Feira de Santana, que coordena ações nesse momento mais crítico, né? Inclusive de resolver esses problemas. João Vianney, muito bom tê-lo aqui conosco, amigo. Agradeço a disponibilidade de sempre com o nosso programa, né? É uma fonte jornalística importante pra gente. Sempre nossos repórteres aí, o Joaquim Neto, o Miro Nascimento, às vezes estão incomodando você. João, fala aqui com a gente, mas é porque realmente é uma superintendência estratégica sua. E você, de fato, presta muito bem esse serviço também de comunicação com a população, né? O fato de ser muito acessível é muito importante para que a gente consiga informar a população e o pessoal, de fato, tenha noção de como que os problemas são resolvidos. Primeiro identificar e depois resolver os problemas aqui na cidade. E eu começo perguntando justamente qual é a situação de momento, né? Como que a gente tem hoje o cenário da cidade em relação às chuvas que... Ontem a gente chegou a completar quase 24 horas de chuva quase ininterrupta, né? Ficava mais fraca e mais forte, mais fraca e mais forte, mas não parava de chover. Qual é a situação da cidade hoje em relação à questão dos alagamentos? Bom dia, amigo. Bom dia, Fernando. Bom dia, Miro, Ana Paula, toda a equipe, né? Os ouvintes do Bom Dia Feira. De fato, a gente teve uma frequência de chuva esses últimos dias grande, né? Até atípica para o período, não é uma condição normal para a gente. Ontem, no período da manhã, inclusive, uma das nossas estações marcou 40 milímetros de chuva no período de 4 horas, então é um volume de chuva considerável, né? Essa é a grande dificuldade, quando você tem um volume de chuva concentrado. Então, a gente teve várias ocorrências, fizemos várias vistorias em conjunto com Defesa Civil, com CESP. Ontem, em decorrência desses fatos todos dos dias anteriores, o prefeito convocou uma reunião, o comitê de crise que já é instituído no município. Nós nos reunimos no início da manhã para definir ações em conjunto que foram ocorrendo no decorrer do dia e tivemos essas ocorrências tanto em relação à macrodrenagem, que é um problema, como você falou, mais intensamente de um planejamento anterior, de ocupações que foram acontecendo, impermeabilizando e ocupando de forma desorganizada, como também algumas questões de microdrenagem, que é um serviço que a gente atua mais diretamente e que geram algumas situações que a gente vem, especialmente nesse momento de chuva, a limpeza, aquela questão de sempre, o lançamento de lixo, os sedimentos que vêm e que geram uma série de transtornos. Como é que funciona esse comitê de crise, né? Quais são os órgãos que compõem esse comitê e como que as ações são coordenadas também? Até porque quando você olha problema em vários pontos da cidade, tem que estabelecer algumas prioridades, onde é que vai atuar primeiro. Isso, de fato, a intenção do comitê, nós temos que priorizar locais onde você tem risco de perda de vida humana e, obviamente, perdas materiais. Então, a prioridade sempre é nesse sentido. O comitê envolve várias secretarias, desde a agência reguladora, que coordena essas ações do saneamento na cidade, né? Mais diretamente a fiscalização com a Embasa, essa interface com a Embasa. Mas você tem a CESP, porque hoje é responsável pela limpeza da macrodrenagem da cidade, além da limpeza pública em geral. Então tem uma interface muito forte com a Soma, que também faz parte, por essa atuação que tem, pela atuação que ela tem. Então tem a Defesa Civil, que é um braço da CEPREV, está presente, estava tanto o secretário quanto a coordenadora. E aí você envolve, obviamente, comunicação. Há uma interface com educação e saúde. A gente teve alguns prédios, tanto escolares quanto de saúde, que tiveram algumas ocorrências. Então também a gente faz essa interface para levantar esses pontos e fazer as avaliações. Então, de fato, é multidisciplinar. As secretarias, mesmo que não diretamente ali envolvidas no processo, por não ter uma atuação operacional, mas as secretarias em geral estão todas envolvidas, todas cientes do assunto, porque cada um tem a sua participação. Bom, é uma pergunta agora que são duas em uma, né? Primeiro, a questão estrutural de drenagem em Feira de Santana, como é que você entende isso? Porque a gente sabe que tem determinadas ruas, determinados locais que muita gente já sabe, né? Tá chovendo, evita passar por ali porque sabe que vai, se a chuva for forte, que vai alagar. Existe um problema estrutural de drenagem em Feira de Santana e outra questão, como que se faz para resolver esses problemas, né? Bom, o bueiro tá ali entupido, ok, você desentupir, mas se há uma capacidade pequena, né, de drenagem, a gente sabe que vai demorar algum tempo para a água ser escoada. Como é que vocês fazem essa intervenção para acelerar esse escoamento? Nós temos uma situação que ela é clássica
com o desenvolvimento da cidade e a urbanização, você gera, além de uma impermeabilização do solo, né? Essa ocupação, ela gera uma demanda também estrutural. Então, o que é que você tem? A impermeabilização, ela gera uma perda de capacidade de percolação da água. Então, no momento da chuva, a água que parte percolava no solo, infiltrava, ela hoje vai ter um escoamento. E, ao mesmo tempo, ela ganha velocidade. Até o que não percolava, ela no solo, no terreno natural, ela escoava por vegetação, por obstáculos, ela ia mais lenta. Então você tem uma velocidade maior da água e um volume maior. Os nossos canais, vários canais, a Avenida de Canal, por exemplo, foi feita há muitos anos atrás. Então foi feito dentro de uma característica, obviamente que com alguma capacidade de crescimento. E o que nós temos hoje é uma região totalmente impermeabilizada, com um volume de água muito grande, e ontem, como eu lhe falei anteriormente aqui em off, 40 milímetros de chuva no período da manhã, você teve o canal do Feira 10 em seção plena, você tem a questão da Avenida de Canal também em seção plena, né? Porque há toda a contribuição. Essa questão estrutural, até por isso, por entender a importância dessas intervenções, a prefeitura contratou anos atrás a UFBA para fazer o plano de manejo de águas pluviais e drenagem do município, que é um plano que já teve audiências públicas, tratou inclusive as 3 bacias individualmente, existem estudos estruturantes em cada bacia e fez essas ponderações. A da Jacuípe tem uma importância muito grande, porque é uma região de grande densidade da cidade, são as maiores ocupações e é um corpo hídrico bem robusto. Então, por exemplo, vou lhe exemplificar a Lagoa do Prato Raso. A Lagoa do Prato Raso, ela é chave para esse manejo de água pluvial do município, porque ela precisa ter uma capacidade de reservação e amortecimento muito grande. A prefeitura está buscando dar o primeiro passo. A gente teve uma licitações anteriores fracassadas, tivemos agora uma licitação vencedora e estamos fazendo todas as medidas operacionais para iniciar o serviço de limpeza. É uma primeira etapa. Nós precisamos tirar a taboa, fazer uma limpeza desse lodo que está ali posto, para que a gente possa fazer a batimetria desse canal, fazer uma avaliação do impacto dele, qual a dimensão que nós podemos utilizar, para que a gente possa resolver essa intervenção do Prato Raso como amortecimento. Imediatamente a gente melhora a condição da Baraúna, porque hoje o canal, quando ele passa do Prato Raso, ele está ficando em seção plena, então a Baraúna não consegue ter o escoamento e você gera um problema recorrente na Baraúna e que, pelos registros, percebe-se claramente, estão ficando mais graves a cada ano que passa. E, ao mesmo tempo, você resolve, por exemplo, queimadinha ali, fonte de Lili, a própria queimadinha em torno. Mas a fonte de Lili, ontem, por exemplo, meio-dia, eu estava na Maria Quitéria com a Concórdia, ali naquele semáforo, naquele ponto baixo, a rua completamente coberta, meio fio a meio fio, coberto de água, porque o canal não tem condição de extravasar, não tem condição de vazão. E aí não é uma questão, especificamente naquele ponto, não foi nem uma questão de limpeza, é uma questão de que a rede, ela está subdimensionada para aquele volume. E aquela caixa de sedimentação e amortecimento não consegue dar mais conta das contribuições que vêm. Pois é, esses são os pontos considerados mais graves da cidade. Quais são os pontos que você identifica que aquela coisa que eu falei, né? Choveu, vai alagar. E nesse sentido dessa questão estrutural, obviamente que a sua superintendência, ela tem a possibilidade de verificar muito primeiro esse problema, né? E passar para a própria prefeitura no sentido de onde precisa ser resolvido. Além dessa questão do Prato Raso, que já a intenção de resolver, onde mais que aqui em Feira de Santana a gente tem pontos críticos que precisam de intervenção estrutural mesmo? Como eu falei, esse trabalho do plano de drenagem e manejo, ele é um trabalho bem amplo, ele foi avaliado as 3 bacias. A intervenção mais importante, e Feira tem uma característica que é importante nessa questão toda, que são as lagoas. Esse plano, a definição básica dele é entender que as lagoas precisam voltar a ser pontos de amortecimento nos momentos da chuva. As lagoas têm que voltar a ter a capacidade de retenção de determinado volume de água para garantir o escoamento. Ao mesmo tempo que nós precisamos retificar os canais consolidados. Por exemplo, aquela seção retangular da Avenida de Canal, ela não consegue mais
atender a condição. Então, por exemplo, o plano já sinaliza que a avenida de canal, você precisa fazer uma seção trapezoidal para que ela possa comportar melhor o volume nesses picos de chuva e, ao mesmo tempo, prolongar o revestimento desse canal, já que ali, quando você passa da Tomé de Souza, o canal é livre, é natural, leito natural. Então, você precisa intervir também. São vários pontos, por exemplo, Subaé, você tem algumas situações ali que você impacta. O Irmanduce, por exemplo, João Mafa, aquele canal que faz interface com o anel de contorno, que vai para o Exército, você tem um problema ali que as redes do Irmanduce, elas estão todas danificadas, porque elas estão sedimentando o material, há uma contribuição de esgoto, e como o canal não consegue extravasar o anel de contorno para acessar aquela área do Exército e ir para o Ney São Paulo, todas as redes do Irmanduce estão ficando pressurizadas. Então você gera retorno nas residências. Uma rede daquela não é feita para trabalhar pressurizada, ela danifica com frequência. Nós temos vários segmentos críticos e esse efeito chega até a Adenil. No momento da chuva se percebe claramente que até o Adenil começa a comprometer, e aí, como você não tem o escoamento, a lateral da trincheira da João Duval, você tem problema. A Cristóvão Barreto ali na Procuradoria ontem, até me mandaram uma foto, algumas placas de uns carros que perderam placa. Você tem situações daquela natureza. Então, assim, um efeito de macrodrenagem gera um efeito em cadeia em várias redes de microdrenagem. Então, é uma situação realmente bem complexa. Ô, Fernando, aí nessa mesma área aí que o João está falando, aí você seguindo um pouco, tanto falando com relação à passagem ali para o Ney São Paulo, mas voltando um pouco para a final da rua São Salvador, né? Porque aquela rua ali praticamente ela ficou morta, né? Ali não tem como também ter uma vazão ali, João, ali para poder... porque ali, por exemplo, a partir de hoje tem 30, 40 dias que as pessoas não vão passar por ali, não vão ter acesso naquela rua ali, Avenida Contorno, por ali, naquele final de rua. Inclusive, na segunda-feira, eu estive pessoalmente lá com o prefeito, essa situação. Nós estamos com um projeto pronto daquela intervenção. Aquilo ali foi agravado após a duplicação e mais ainda após a passarela. Sim. Né? A questão é que, por exemplo, nós tentamos uma alternativa de fazer um bombeamento nesse pico de chuva para reduzir o nível, mas nós não temos um local próximo para lançar. Então, nós fizemos um projeto para que a gente possa lançar no próprio anel de contorno, naqueles bolsões, para que possa ter uma percolação. É a alternativa que a gente tem no momento, já que a cota da rede que está no viaduto ali na parte inferior, sim, ele não consegue, a cota não atende o nosso projeto. A cota inferior da São Salvador, ela não chega no viaduto, na drenagem do viaduto. Então, nós já formalizamos a Via Bahia, esse projeto, já foi formalizado a Via Bahia, inclusive está sendo agendada, estou aguardando a confirmação entre hoje e amanhã, de uma audiência para que nós tratemos desse assunto e a gente possa fazer essa rede na faixa de domínio da Via Bahia, né, no anel de contorno, jogando nesse bolsão para que a gente possa resolver aquela situação. Porque ali tem também, rapidamente, Fernando, ali tem também, no setor onde foi construído a questão do açaí, né, na passagem ali, foi feita uma rede de esgoto também para dar o escoamento, não sei se ali é micro, né? Para dar o escoamento desde lá do local do Exército, da saída para o Exército, até o açaí. Ou seja, ali também não tem, porque passa na frente da sequência da Senador Quintino para o Ney São Paulo, né? Mas o levantamento foi feito, a cota da rede, pela distância que a gente tem, a declividade mínima de norma, a gente não consegue chegar na rede do outro lado, né, que é o oposto, para conseguir atender. A Via Bahia, inclusive, pediu que a gente revertesse esse projeto de lançar no bolsão para entroncar em alguma dessas redes que tem lá. Porque tem uma que é paralela à SERB e uma paralela ao Exército. Nenhuma das duas redes tem cota suficiente para colocar essa rede. Então, a gente reforçou esse pedido para que seja autorizado na faixa de domínio a gente lançar essa rede e colocar nesse bolsão. Bom, em relação à ação humana, o que é que a gente tem também de dificuldade? Eu estou dizendo em relação a bueiros entupidos mesmo, né? Porque ainda tem essa questão também. Existe uma dificuldade estrutural, mas muitas vezes também tem algumas situações que pioram, né, essa questão. Onde que a gente, o quanto que isso contribui, né? E aí você pode falar isso bem na prática mesmo, porque vive essa situação. E quais são os locais da cidade que são mais necessários toda vez que chove, fazer a remoção, né, de lixo mesmo, fazer a limpeza dos bueiros para que a água tenha um escoamento? Quais são os pontos mais críticos em relação a isso?
Sendo bem objetivo, essa questão de lixo, ela é uma questão linear. Você muda um pouco a característica. Vou lhe dar um exemplo. A noide cerqueira. Ontem, numa chuva, até circulou um vídeo na rede social, ali naquele retorno, próximo ao posto de combustível ali, fez uma lâmina d'água, houve uma outra ocorrência no início do ano também, em fevereiro. Qual é a situação? Não é nem lixo especificamente pesado, mas você sedimenta material. As ruas próximas, a chuva vem forte, ela vem trazendo a terra, saco, lixo em geral, mas mais intensamente ela sedimenta material, areia, outro tipo de solo, ela sedimenta e a rede não consegue dar vazão. Então a gente precisa aí desobstruir essa rede. Ao mesmo tempo, no início da noide lá com a 324, no viaduto, da mesma forma. Quando você pega aquela alça, que quem vem de Salvador vai acessar a noide, todo momento de chuva é um acúmulo. Nós fazemos uma intervenção recorrente, inclusive a CESP fez recentemente. A gente faz a limpeza, existe uma caixa de sedimentação, mas o volume de material é tão grande que a caixa não consegue dar conta e chega um momento, se a frequência de chuva for maior, que ela obstrui da mesma forma. Naquele ponto a gente vê mesmo terra acumulada logo no começo mesmo da alça. Exatamente. Então, a gente está buscando fazer, inclusive ontem, a gente teve nessa reunião posterior, teve uma nossa técnica entre a CESP e a Soma, e a gente está discutindo fazer a pavimentação da rua de cima, criando algumas barreiras de retenção para que esse material não venha com tanta intensidade para esse local. Mas, voltando especificamente à pergunta, a gente não tem um ponto específico. Obviamente que esses locais onde o lençol freático é mais elevado, e aí a intervenção da drenagem ela é mais complexa, o lixo ele é mais intenso, né? Então você pega, por exemplo, Baraúna. Baraúna é um local que a gente tem um problema, você gera, como eu falei, esse retorno, porque o canal não consegue dar vazão. A gente tem uma questão de intervenções recorrentes e danos em rede recorrente, porque a rede fica, de certa forma, pressurizada. Então, você tem o lixo que está ocupando, o canal gera um efeito de um retorno dessa água, gera um dano constante, e aí nossas equipes têm um trabalho recorrente junto com a CESP, né? É importante frisar isso, porque é uma interface importante, porque a limpeza pública cabe a eles. A gente tem sempre esse trabalho recorrente, que aí você vai, após uma chuva dessa, os canais estão sempre cheios de material. Se você for na venda de canal agora, o canal tem muito lixo, a gente tira, e até lixos atípicos, vamos colocar assim, sofá, colchão. Imagina. As coisas que não tem, né, na condição normal não deveria. Fernando, por que o canal do Feira 10 ontem transbordou de novo daquele jeito? Que era um problema que não tinha acontecido nos últimos tempos, né? Não estava acontecendo. E aí já vou entrar logo no canal do Feira 10, seguindo, né? Até a passagem lá na Avenida de Contorno, né? E hoje já é duplicado, inclusive, né? Aquela parte ali do Feira 10, final da Rua L, entre a Rua L e a Rua A, ela já é duplicado, né? Aquela vazão naquela parte, porque ali sobe o volume da água, acaba por subir, inclusive chega até naquela parte de tratamento uma parte de estação da Embasa, você se recorda bem ali, é um daqueles caminhos ali, né? Ali sobe o nível, porque dessa vez acabou tendo também esse volume acumulado desde lá na parte da mochila, seguindo lateral Vila Verde, ali na passagem ali do entroncamento com a Rua B. O Feira 10... Que estava, inclusive, feito um trabalho até de limpeza também no canal. Mas a questão é que a contribuição que chega ao canal do Feira 10, ela é muito grande. No plano de drenagem foi um dos pontos. No plano de drenagem nós tivemos uma reunião com a Defesa Civil, e a Defesa Civil pontuou alguns locais. E aí nós fizemos a separação do que se referia a microdrenagem e macrodrenagem, né? Já que o plano se refere a macrodrenagem. O Feira 10 tem uma contribuição muito grande. Você pega o Tomba, vai para o Feira 10. Sim, toda aquela região. Jardim Acácia. Então o que é que você gera? É uma região que lençol freático elevado, então mesmo sem chuva, a rede, se você abrir qualquer caixa, tem um fluxo de água intenso em qualquer momento, mesmo no período de maior estiagem, você tem um fluxo, porque você tem um efeito lençol freático naquela região toda. Então é uma bacia muito grande, e é o que eu falo, a impermeabilização gera
além de não haver a percolação, até porque ali você já tem comprometido por causa do lençol freático elevado, como a velocidade da água. Então, no pico da chuva, a concentração da água é muito grande. Uma das intervenções previstas no plano, e que nós já estamos estudando, o prefeito já pediu que a gente avalie até uma forma de antecipar essa intervenção. O Feira 10 precisa ali na entrada, na Macário Cerqueira ali. Sim. Precisa ser feito uma bacia de retenção, um amortecimento, para que essas contribuições que chegam àquele canal, elas tenham uma capacidade de reservação, para que o escoamento você tenha um controle de vazão e velocidade. Porque o que acontece hoje é, todas as contribuições chegam juntas, vão para o canal com a velocidade e o volume que tiverem. Então, sem o amortecimento ali, logo no início do canal, no montante do canal, nós não vamos conseguir controlar aquela vazão. É uma condição hoje já consolidada. Ô, João, rapidamente, porque você vê ali, quem vem do Mochila, né? Seguindo a Macário Cerqueira, passa por dentro da igreja, o terreno da igreja, a confluência ali. Vem de lá do bairro do Tomba, Tamandaria, aquela área todinha, corta o próprio Jardim Acácia, e ali você tem aquela confluência. É ali que será feito essa bacia, porém tem um detalhe, e aquelas construções irregulares que ali estão? Não, obviamente que o plano de drenagem, ele faz considerações e de forma muito objetiva. Algumas intervenções e algumas retiradas de imóveis vão ter que acontecer. Isso não é uma opção. A mesma questão, a avenida de canal. Para você retificar o canal, você vai ter que fazer intervenção em alguns imóveis. É uma condição, cabe aí o plano, junto com o município, e aí é uma questão de se discutir com outros órgãos estaduais e federais, se for possível, é a questão de como reintegrar essas famílias, reassentar essas famílias. Mas você não tem como enfrentar, por exemplo, como é que você vai enfrentar a Lagoa Salgada, a Lagoa do Subaé, sem você entender que vai ter que fazer uma remoção de algumas famílias, um reassentamento de algumas famílias. Quem está ocupando a área da Lagoa, e para isso você tem, por exemplo, você tem a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, o INEMA, você tem a Secretaria de Meio Ambiente do município, você tem os estudos de onde estão os corpos hídricos, onde estão as áreas de amortecimento e as áreas de preservação das lagoas. Nós vamos ter que restituir esses espaços. Isso é uma questão que vai ter que ser tratada. O prato raso, como é que você vai enfrentar o prato raso? É por isso que esse primeiro momento não vai se discutir isso. O objetivo é fazer uma limpeza pura e simples para entender como vai se resolver plenamente aquele assunto. Mas como é que você vai enfrentar esses assuntos sem um reassentamento? É impossível. Você vai ter que reassentar algumas famílias. Isso é uma questão básica, porque você vai ter que reordenar, você vai ter que garantir as condições de a vazão dessa rede ajusante, você vai ter que criar as proteções laterais, garantindo os acessos. Subaé, eu tive lá com o secretário Antônio Carlos Coelho, foi feita uma calçada no entorno da lagoa, está perdido, porque com aqueles efeitos que a periférica gera ali, toda aquela contribuição que vem, lavou toda a calçada. Você hoje tem alguns trechos de meio fio ainda estruturados, mas o pó de pedra na calçada foi comprometido, a parte de concreto muito já foi comprometido, porque quando chove, você não tem uma condição de vazão, há uma ocupação, ele está coberto, então você não tem uma condição de trabalhar numa forma dessa. Então, assim, o município vai ter que tratar esse assunto, isso é um assunto que o prefeito está muito atento, nos cobra constantemente. Vide a reunião de ontem, foi um dos pontos importantes. A prioridade, né, sempre é risco de perda de vida humana e perda material. A gente faz as ponderações. O plano é uma ferramenta importantíssima nesse diagnóstico geral que foi feito, né? Inclusive, há o pedido à Câmara do empréstimo, que grande parte do investimento se refere a esse plano, para que a gente possa fazer intervenções, retificação de canal, restituir a condição de lagoa, condições de amortecimento. Tem alguns diques também que estão previstos, então tem intervenções bem importantes consideradas nisso tudo. Estamos conversando com o João Vianney, superintendente de operações e manutenção de Feira de Santana, da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, no oferecimento de Itadio Seminovos. O recado de hoje é para você que está aí gastando sapato à procura de um carro seminovo. Além de ser cansativo, comprar de qualquer pessoa ou em qualquer lugar pode ser perigoso.
você precisa ir no lugar certo. O lugar certo é a Itadio Seminovos. A propósito, mandar um grande abraço ao querido amigo Henrique, que está aí curtindo suas férias, mas acompanhando o Bom Dia Feira, viu? Mandou a foto aí correndo, mas acompanhando o Bom Dia Feira, aproveitando suas férias. Aproveite, meu irmão, férias merecidas. Torcer para essa chuva passar também, né? Que o pessoal tira férias em janeiro, geralmente vai pra praia, né? E chega na praia e fica vendo a chuva cair também, mas só o fato de dar uma desacelerada, né? Já é válido demais. E na Itadio Seminovos você tem nota fiscal dos veículos, laudo cautelar aprovado, que vai te dar um DNA do carro, se o carro já foi batido, se não foi batido, quantos donos o carro teve, se todas as peças são originais ou não. Todo laudo cautelar te dá isso, te dá essa segurança. 1 ano de garantia no carro seminovo, financiamento facilitado, com taxas reduzidas e parcelas que você consegue pagar. Então você que está ouvindo a gente agora, quer encontrar seu carro logo, seu seminovo logo, passa lá na Itadio Seminovos, na Avenida Presidente Dutra. Acesse também o site itadioseminovos.com.br. Rios Delicatessen, a novidade mais deliciosa do momento é o Festival de Comidas Nordestinas da Rios Delicatessen. Um show de delícias regionais com a qualidade e o tempero que a Rios tem há mais de 30 anos. Chama para a loja e vem para Rios todo sábado e domingo no café da manhã e almoço das unidades Artemia Pires e Vila Olímpia. Rios Delicatessen é gostoso, tá na Rios. Visioclean, há 18 anos em Feira de Santana. A Visioclean é referência em oftalmologia e saúde ocular. Confiança e os melhores cuidados com a doutora Carolina Dória. Visioclean, Rua Barão de Cotegipe, 795, Centro de Feira de Santana. O telefone é o 3603 9859, 3603 9859. Bom, pra gente encerrar, eu queria tocar no ponto do viaduto Miraldo Gomes ali, né? Que é um problema que a gente tem que... Ali, na verdade, tem que se pensar em resolver o problema imediato, fazer o reparo, porém, também já se intervir pensando em evitar novas ocorrências desse tipo. Afinal de contas, foram 2 colisões, né? Na sequência. 2 ou 3? 3 na sequência de caminhões ali com o viaduto. Ficou, claro, sem ser especialista na área, sem ter nenhum conhecimento técnico, mas para mim, como leigo, ficou bem claro uma sensação de que talvez a altura ali não tivesse a ideal para aquele tipo de veículo. Eu lembro que até o engenheiro Mendes, que é nosso parceiro colunista aqui do programa, ele falou, ali subir o viaduto não tem como, o jeito vai ter que ser reduzir talvez um pouquinho o piso, né? Fazer esse estudo para ver se faz um declive ali, para que a gente tenha essa altura aumentada. Tem sido pensado algo nesse sentido? Como é que estão os cronogramas ali naquela região para o reparo daquele viaduto? Na verdade, nós já fizemos toda a análise, inclusive o primeiro acidente, que foi o que comprometeu efetivamente a viga, foi feito o boletim de ocorrência, a PRF fez os levantamentos todos. Há uma discrepância entre o que foi colocado na ET, o que a empresa apresentou como altura, e o que estava identificado efetivamente na carga, né? Então havia uma diferença que efetivamente provocou o acidente. Mas, de forma objetiva, o gabarito rodoviário é 5,5 metros. Então, um vão rodoviário, você tem que garantir uma altura livre de 5,50 metros. O viaduto, no nosso caso, no eixo da via, tem 5,62. Então, o viaduto respeita o gabarito rodoviário. As 4 vigas no levantamento. Você tem, como é um trecho em rampa, você tem no extremo bordo direito 5,52, que ainda assim estamos dentro do gabarito rodoviário, e no extremo esquerdo temos 5,72. Então, a questão de gabarito rodoviário está tranquilo. Essa condição de você criar um rebaixamento, ela é complexa. Por quê? Porque a rotatória é um viaduto. Você tem 2 viadutos que geram a rotatória. Então, a distância entre o viaduto, que aí uma intervenção seria extremamente complexa. Eu precisaria demolir toda a estrutura, refazer a viga de apoio, recolocar as vigas, reconcretar. É uma intervenção caríssima. Tendo em vista que nós estamos respeitando o gabarito rodoviário, eu entendo ser desnecessário. Então, a parte de pavimento está previsto, vai ser fresado e recapeado, porque tem muitas deformações,
porque o trânsito ficou passando concentrado. Então, a intenção a programação nossa é uma fresagem e recapeamento disso aí, mas efetivamente rebaixamento não. Nós já estamos preparados para fazer os serviços lá. A viga, inclusive, ela já está com a parte de formas, concluindo a fabricação da forma, porque cada forma tem uma característica diferente, né? Em relação a vão e seção tipo. O aço já está sendo feita, a armadura, a montagem da armação de aço já está sendo feita, então nós já estamos com passos sendo dados. O canteiro começou a ser montado ontem e o problema nosso hoje efetivo com a chuva, a gente não pôde fazer a melhoria daquele desvio. Então ontem a gente teve com a SMT, com o DENIT, a PRF, a SMT está tratando com a PRF, inclusive, porque tem um impacto grande no tráfego. Nós vamos ter que usar momentaneamente a rua Gonçalves Dias, que é a paralela, a primeira rua paralela. Então, quando sai aquela direita ali. Isso. Nós vamos ter que usar Gonçalves Dias temporariamente para fazer uma melhoria imediata aqui. E aí sim fazer a intervenção. Está prevista toda a pavimentação daquele trecho. Nós vamos regularizar aquele material que está lá. Inclusive, nós temos sondagens. O DENIT tem um estudo já daquele trecho, suporte adequado, as características geotécnicas daquele material é adequado. Nós vamos escarificar, lançar uma base de BGS, algumas correções, e vamos fazer uma capa de asfalto para garantir uma trafegabilidade e uma durabilidade maior. É torcer que o tempo nos ajude aí para fazer isso com a máxima brevidade. E vamos já iniciar a demolição. Há uma previsão de o vão onde houve o dano da viga, vai ser feito uma demolição já parcial para que a gente possa remover essa viga danificada e já fazer a previsão do lançamento da nova. Para fechar então, Fernando, só uma pergunta aqui. Nós temos a Avenida Iguatemi, né? Onde ela finaliza no Alto do Rosário hoje, já junto ao Jardim Europa, e ali tem uma ligação direta com o aeroporto Quêmio do Nascimento, a Avenida Sérgio Carneiro. É uma via estrangulada, porém serve como como coloca as pessoas, uma mão na roda. Por exemplo, ontem foi uma das principais vias de escape, embora aquele riachozinho também estivesse com volume um tanto quanto elevado na baixada, que o senhor conhece bem. O que é que está faltando ali? Primeiro, para ter uma pavimentação com qualidade, mas um alargamento também daquele setor ali, o meu caro João Vianney, para fazer uma ligação direta com a própria Avenida Iguatemi. Nós já fizemos alguns estudos ali. Ali a gente enfrentou uma dificuldade. Houve uma intervenção nossa de alguns reparos, mas a gente fez uma avaliação. O material, o terreno natural, o leito natural ali, ele está muito ruim. Uma característica muito ruim para uma pavimentação. E o lençol freático também tem uma contribuição muito forte. Nós já fizemos alguns estudos de algumas vias, algumas ligações, já temos algumas intervenções. Efetivamente, no decorrer do ano, a gente teve algumas dificuldades efetivamente de orçamento, né? A gente teve uma limitação orçamentária associada a uma elevação de insumos, né? Combustível, por exemplo, que nós temos um impacto significativo. Houve uma elevação grande, a parte de asfalto, que é o mesmo efeito do combustível, também nos gerou uma restrição dentro do limite orçamentário. Então, nós temos vários estudos. Efetivamente, como eu falei, lá nesse ponto específico, nós temos essa dificuldade de uma capacidade de suporte inferior. Com o Jardim Europa, aquela região está tendo um fluxo maior e uma demanda também maior, mas nós estamos fazendo uma avaliação primeiro de algumas intervenções de drenagem em alguns pontos críticos que ali ainda tem, para que após a intervenção de drenagem a gente possa planejar em alguma ampliação e melhoria de fluidez, de outra coisa. Porque tem o Jardim Europa e tem os condomínios do Alto Rosário. Isso. Né? Ou seja, ali é o principal, porque hoje você vai observar, você vai ter acesso a Papagaio, via universitária, tudo ali é uma via para quem vem de Coração de Maria, de toda essa região, todinha ali, utiliza aquele setor para poder, porque evita a avenida de contorno e dá uma fluidez melhor no trânsito naquele setor ali. Fica esse pedido aqui, viu, João Vianney? Fica esse pedido aqui para o senhor resolver isso antes. O quanto antes, mais rápido possível, por gentileza, viu?
João Vianney, superintendente municipal de operações e manutenção. Câmara, viu, Fernando? Que vai para a Câmara agora, né? Também para as discussões por lá. Muito bom tê-lo aqui conosco. Quero agradecer a disponibilidade de bater esse papo com a gente, né? Foi um papo realmente muito importante para esclarecer a população sobre a real situação da cidade hoje com as chuvas e o que de fato é necessário ser feito para que a gente tenha esses problemas diminuídos em nossa cidade. Forte abraço e te agradecer a atenção de sempre, viu? Ok, Fernando, muito obrigado pelo espaço. Eu concordo, eu acho que é importante essa interface, né? Porque vocês também recebem as informações, são cobrados por informação, e eu acredito que o papel da prefeitura, da Soma especificamente, é estar sempre presente para esclarecer e deixar claro que, assim, nós temos uma atuação constante. Às vezes há um questionamento se o trabalho, se acontece o tapa-buraco, como é que está a drenagem. Nós temos equipes constantes. Nesses momentos de chuva, especialmente, nós temos as prontidões, as equipes de plantão dedicadas às intervenções, muito interligado à defesa civil, né? Isso é uma recomendação constante do prefeito. Então, novamente agradecer pelo espaço, pela atenção que vocês também têm, né? Pela Soma. E um grande abraço a toda a equipe e os ouvintes. São 8h05 em